Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai iniciar o estudo da reflexão da luz. Reflexão ocorre quando a luz incide numa superfície e volta para o meio de origem. Então bateu, voltou para o meio de origem, está ocorrendo a chamada reflexão. Nós temos dois tipos de reflexão. A reflexão regular ou especular e a reflexão que é difusa, tá? A reflexão regular ou especular é aquela que acontece em superfícies lisas, polidas, um espelho, por exemplo. Esses raios que chegam, eles são os raios incidentes. Esses raios que saem são os raios refletidos. Percebam que na reflexão regular, os raios são refletidos todos na mesma direção, tá? Agora, quando eu tenho uma superfície que é rugosa, essa superfície ela realiza a reflexão difusa. Imagine uma mesa de madeira. A superfície dessa mesa vai realizar uma reflexão difusa. Percebam que na reflexão difusa, cada raio é refletido numa direção. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, reflexão difusa é reflexão confusa. Cada raio vai para um lado. Nós, por exemplo, fazemos esse tipo de reflexão. Gabriel, sempre achei que a minha pele fosse lisinha, perfeitamente polida. Não, não é não, tá? Sua pele é rugosa. Então a gente faz esse tipo de reflexão aqui. Eu vou explicar para vocês as leis da reflexão. Só que não é essa reflexão aqui. Não é a reflexão difusa, é a reflexão regular. Essa reflexão difusa aqui, ela é toda bagunçada. Ela não obedece a lei nenhuma, tá? Então agora a gente vai estudar as leis da reflexão, só que é reflexão regular. Imagine aqui uma superfície refletora, um espelho. Essas franjinhas é para indicar que essa parte de baixo aqui, é a parte de trás do espelho. Então a parte refletora está voltada para cima. A parte que vai refletir a luz está voltada para cima, ok? Esse raio que incide aqui no espelho é o raio incidente. Então o raio incidente é o raio que chega ao espelho, certo? No ponto de incidência perpendicular à superfície refletora, a gente vai traçar uma reta que se faz muito importante no estudo da reflexão. Essa reta é chamada de reta normal. Sempre que você for traçar a reta normal, se faça duas perguntas. Primeira pergunta é, onde que eu tenho que traçar essa reta normal? No ponto de incidência. Então aqui, certo? Como que eu tenho que traçar essa reta normal? A palavra normal significa perpendicular. Então a reta normal, ela sempre vai estar perpendicular à superfície refletora, beleza? Então onde eu traço a normal? No ponto de incidência. Como? Perpendicular à superfície refletora. Tem aluno que às vezes tem dificuldade para traçar essa reta normal, tá? Como eu tenho uma superfície refletora, o raio de luz vai bater e vai voltar para o meio de origem. Esse raio aqui é o raio refletido. O raio refletido é o raio que sai. Raio que chega incidente, raio refletido é o raio que sai, certo? Por que essa reta normal é importante? Entre o raio incidente e a reta normal, nós temos um ângulo, que é chamado de ângulo de incidência, ok? Entre o raio refletido e a reta normal, nós temos um ângulo que é o ângulo de reflexão, beleza? Então, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Percebam que os dois ângulos, tanto I quanto R, são medidos em relação à reta normal. Toma cuidado que vai ter exercício que vai tentar te confundir, fornecendo esse ângulo aqui, Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse ângulo alfa, formado entre o raio incidente e o espelho, ele não é o ângulo de incidência, tá? Então toma cuidado, vai ter exercício que vai te fornecer esse ângulo.
ele não é o ângulo de incidência. O I e o R são medidos em relação à reta normal. Ó, a reflexão regular obedece duas leis. A primeira lei não é muito importante, tá? Ela diz assim pra gente: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Ser coplanar é estar contido no mesmo plano, tá? Então eu tenho os dois raios no plano da lousa, a reta normal também no plano da lousa, tá? Então os dois raios no plano da lousa e a reta normal também. Isso que é ser coplanar. Eu não poderia, por exemplo, ter os dois raios no plano da lousa e a reta normal aqui, ó, saindo do plano da lousa. Isso iria violar a minha primeira lei, tá? Agora, a segunda lei, essa é a top da balada. Decora essa segunda lei. Ela fala assim, ó, pra gente, segunda lei. Tá vendo esse ângulo de incidência? Tá vendo esse ângulo de reflexão? Eles são iguais. Então, para uma mesma reflexão, I e R devem ter o mesmo valor. Se eu falar para você que o I é 30, o R também é 30. Se eu falar para você que o ângulo de incidência é 45, o ângulo de reflexão também é 45, tá? Então, decora a segunda lei, beleza? Essa primeira aqui dificilmente você vai usar. Às vezes você usa em questãozinha assim de julgue os itens, né? Aparece lá, a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente e o raio refletido da reta normal são coplanares. Aí você coloca lá, verdadeiro, né? Mas dificilmente você vai utilizar essa primeira lei. Agora a segunda você vai utilizar demais, tá? Ó, vamos pegar um exemplo aqui para você praticar um pouquinho. Tá aqui a minha superfície refletora, o meu espelho, certo? Eu vou pegar um raio que vai incidir nesse espelho. É o raio incidente. No ponto de incidência, perpendicular à superfície refletora, eu vou traçar a reta normal. Então, ó, como que eu traço a normal? Primeira pergunta que você faz: onde que eu vou traçar a reta normal? Resposta: no ponto de incidência. Como que eu vou traçar a reta normal? Perpendicular à superfície refletora. Então tá aqui, ó, ponto de incidência, a superfície refletora está aqui, a normal perpendicular, ó, o ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, vai existir um raio sendo refletido, né? Bateu, voltou para o meio de origem. Aí, eu vou fornecer para você esse ângulo aqui, ó. Eu vou falar que esse ângulo é 30. A minha pergunta aqui é: quanto vale o ângulo de reflexão? Quanto vale o ângulo de reflexão, o R? Ô, se você respondeu 30, você errou. Gabriel, mas I não é igual a R? Isso. Então tem que ser 30. O ângulo de incidência não é 30? Não. Esse ângulo aqui, ele não é o ângulo de incidência, tá? Se o ângulo de incidência fosse 30, o R seria 30, mas esse cara não é o I. Ó, o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, ó, esse ângulo. Certo? Gabriel, quanto vale esse ângulo de incidência? Ó, normal, espelho. São perpendiculares entre si. Então, esse ângulo todo aqui, ó, ele vale 90 graus. Perceba que esse ângulo todo aqui é a soma de I com 30. Então, 30 mais I, ou I mais 30, não importa, é 90 graus. Beleza? Então, o I vale 60 graus. Ah, Gabriel, dá para fazer de cabeça isso aí, né? Se tudo é 90, como isso aqui é 30, isso aqui é 60, é o que falta para completar os 90, beleza. E se o I vale 60, quanto vale o R? 60 graus, tá? Toma cuidado com isso, gente. O ângulo de incidência não é o ângulo que o raio incidente forma com o espelho, tá? Onde que estaria o ângulo de reflexão? Ele estaria aqui, ó. O ângulo de reflexão não é esse ângulo não, hein? Isso aqui não é o R, tá? O ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Ó, o R estaria aqui, viu? Esse seria o R. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo? Um outro exemplo, ó. Aqui eu tenho a minha superfície refletora. Agora eu vou pegar um raio que vai incidir perpendicularmente na superfície refletora, perpendicularmente ao espelho. Vamos traçar a reta normal aqui?
Eu traço a reta normal no ponto de incidência perpendicular à superfície refletora. Tá aqui a normal, ó. Ô Gabriel, mas aí o raio incidente ele vai ficar em cima da normal. Não tem problema. A gente chama essa incidência aqui, inclusive, de incidência normal. Quando o raio incide perpendicularmente no espelho, a incidência é normal, tá? Por que normal? Porque o raio incidente está em cima da reta normal. Quanto vale o ângulo de incidência aqui? 0. É 0? É. Ó, se o raio incidente estivesse aqui, o ângulo de incidência ele ia ser o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Esse aqui seria o I. À medida que eu vou jogando o raio incidente aqui, ó, em cima da reta normal, eu vou diminuindo esse ângulo de incidência. Então, vou diminuindo. Quando o raio incidente está em cima da normal, esse I aqui, ó, ele vale 0. Beleza? Então, não esquece. O raio incidiu perpendicularmente na superfície que separa os meios. Aliás, na superfície refletora, perdão. Né? O raio incidiu perpendicularmente na superfície refletora. A incidência vai ser normal, o ângulo de incidência vai ser 0, tá? Se o ângulo de incidência é 0, quanto vai valer o ângulo de reflexão? O ângulo de reflexão tem que ser 0. I e R são iguais. Se o I é 0, o R tem que ser 0 também. Então, o raio refletido, ele vai estar em cima da normal também. É, Gabriel? É. O único jeito do raio refletido formar um ângulo 0 com a normal é se o raio refletido estiver em cima da normal. Então, eu costumo falar para os alunos o seguinte, né? Incidência normal. O caminho de ida é o caminho de volta. O raio vem fazendo um caminho, ele volta fazendo o mesmo caminho, tá? Não esquece disso, hein? Bateu, voltou. Beleza? Gente, tá aí, ó. Quando o raio incidente está sobre a normal, o raio refletido também estará sobre a normal. Ó, agora eu vou explicar para vocês alguns termos que a gente vai usar bastante no estudo dos espelhos planos, cujo estudo a gente vai iniciar na próxima aula, e vai utilizar também esses termos que eu vou explicar agora no estudo dos espelhos esféricos. Espelhos esféricos, quem vai trabalhar com vocês é o professor Marçal. Tá? Presta atenção que isso é importante, viu? Depois a gente vai fazer um exercício para praticar um pouquinho mais do que eu vou falar para você agora. Ó, um espelho, ele forma de um objeto uma imagem. Então tem alguns pontos que nós chamamos de pontos objeto. Tem outros pontos que a gente chama de pontos imagem, ok? Um ponto objeto, ele é definido pelos raios que chegam no meu sistema óptico. Beleza? Então, quando um ponto for definido por raio que chega, esse ponto, ele é objeto. Beleza? Gabriel, como assim? Ó, aqui eu tenho um sistema óptico, certo? Esse ponto aqui, ele está sendo definido pelos raios que chegam. Tá vendo os raios chegando aqui? Então, se ele é definido por raios que chegam no meu sistema, ele tem que ser um ponto objeto. Tudo bem? Agora, ponto imagem é definido por raios que saem do meu sistema óptico. Ó, aqui eu tenho meu sistema óptico. Esses raios, eles não estão chegando no meu sistema óptico, eles estão saindo. Então, esse ponto ele é definido pelos raios que saem do sistema. Então, ele tem que ser um ponto imagem. Raio chegou, ponto objeto. Raio saiu, ponto imagem. Tá? Ponto objeto e ponto imagem pode ser classificado como real, como virtual ou como impróprio. Então, eu tenho ponto objeto real, ponto objeto virtual, ponto objeto impróprio. A mesma coisa ponto imagem. Eu vou ter ponto imagem real, ponto imagem virtual e ponto imagem impróprio, certo? Ó, quando que um elemento é real? Presta atenção que eu estou falando de elemento. O que eu vou falar aqui serve tanto para objeto quanto para imagem. Estou falando de elemento. Um elemento ele vai ser real quando ele for definido pelos próprios raios que chegam ou que saem do sistema. Então,
Então, se o elemento for definido pelos próprios raios luminosos, ele vai ser um elemento real. Ó, esse ponto aqui, ele está sendo definido pelos próprios raios que chegam. Percebam o seguinte, são os próprios raios que chegam que se cruzam nesse ponto aqui. Então, como esse ponto está sendo definido pelos raios que chegam e pelos próprios raios, eu falo que ele é um ponto-objeto, é definido pelos raios que chegam, só que real, né? Ponto-objeto real. Real porque são os próprios raios que chegam que se cruzam nesse ponto, certo? Agora, aqui ó, esse ponto, ele está sendo definido pelos raios que saem. Então ele tem que ser imagem. Chegou objeto, saiu imagem, né? Só que são os próprios raios que saem que se cruzam nesse ponto. Então esse ponto está sendo definido pelos próprios raios que saem. Então é um ponto imagem porque os raios saem, real porque são os próprios raios que se cruzam aqui. Então aqui eu tenho um ponto imagem real, tá? Agora, quando que um elemento vai ser virtual? Um elemento será virtual quando ele for definido pelos prolongamentos dos raios que chegam ou saem do meu sistema, né? Então tá ali, ó. Elemento virtual definido pelo encontro dos prolongamentos dos raios luminosos. Gabriel, como assim? Tá aqui, ó, meu sistema óptico. Os raios estão chegando. Se os raios estão chegando, isso aqui tem que ser um ponto-objeto. Chegou objeto, saiu imagem. Então isso aqui é um ponto-objeto. Só que não são os próprios raios que se cruzam aqui nesse ponto. Esses pontilhadinhos aqui são prolongamentos, né? Então, como nesse ponto eu tenho o cruzamento dos prolongamentos dos raios que chegam, isso aqui vai ser um ponto-objeto, porque os raios estão chegando, só que virtual. Virtual porque são os prolongamentos se cruzando ali naquele ponto, tá? Aqui, ó, os raios estão saindo. Então, isso aqui, esse ponto, ele não pode ser um ponto-objeto. Se o raio sai, é um ponto-imagem. Só que não são os próprios raios que se cruzam aqui nesse ponto. São os prolongamentos dos raios que saem que se cruzam nesse ponto. Então, se eu tenho prolongamento se cruzando, não pode ser um elemento real, tem que ser virtual. Então, aqui eu tenho um ponto-imagem virtual. Beleza? Se é prolongamento, é virtual. Se está chegando é objeto, se está saindo é imagem. Beleza? Agora, quando que um elemento vai ser impróprio? Um elemento vai ser impróprio quando os raios luminosos chegam no meu sistema óptico paralelos entre si. Se os raios chegarem paralelos entre si no meu sistema óptico, não importa se está chegando ou saindo, eu vou ter um elemento impróprio, tá? Ó, aqui está o meu sistema óptico. Os raios estão chegando. Se está chegando, ele define um ponto-objeto. Só que eles chegam paralelos entre si. Então, é um ponto-objeto impróprio. O seu material, ao invés de colocar ponto-objeto impróprio, colocar o i aqui, ele coloca um símbolo de infinito, né? Então, ele vem aqui, ó, e coloca um símbolo de infinito. Ele coloca PO infinito. Ponto-objeto impróprio, tá? Objeto porque os raios chegam, impróprio porque os raios estão chegando paralelos entre si. É como se esses raios aqui, ó, eles estivessem vindo lá do infinito, né? Aqui, os raios estão saindo. Então ele vai definir um ponto-imagem, tá? Só que é um ponto-imagem impróprio aqui. Por quê? Porque os raios saem paralelos entre si, tá? Então, se está saindo ponto-imagem, só que é um ponto-imagem impróprio. Aqui está errado, ó. É ponto-imagem impróprio. Teria que ter um i aqui, certo? O seu material coloca o infinito aqui, né? Ele coloca ponto-imagem, aí ele coloca o infinito para indicar que é impróprio, beleza? Ó, isso aí você vai pegando devagarzinho, mas é importante você saber, né? Que a gente tem ponto-objeto, ponto-imagem, né? Tanto o objeto quanto a imagem pode ser real, pode ser virtual ou impróprio. A gente vai utilizar bastante esses conceitos no estudo dos espelhos planos e dos espelhos esféricos, beleza? Vamos fazer exercício agora? Vamos lá?
Pessoal, página 276, tá? Então, página 276, vamos resolver o exercício 1 para a gente praticar um pouquinho, né? Classificação de ponto objeto e ponto imagem real, virtual e impróprio. Ó, classifique os vértices de pincéis de luz em relação aos sistemas ópticos, lentes L1 e L2, espelho E1 e dióptero plano S1. O espelho E1 está aqui, né? Aqui ele coloca, ó, lente 1, lente 2, aqui ele coloca S2, faltou o E1 aqui, tá? Então vamos lá, ó. Olha para esse ponto P1. Tá vendo que os raios chegam desse ponto aqui, né? Se os raios estão chegando, isso aqui tem que ser um ponto objeto. Raio chegou, ponto objeto. Só que os raios chegam paralelos entre si. Então, isso aqui é um ponto objeto impróprio, tá? Então, vamos lá, ó. P1. A gente vai colocar assim, ó. Ponto objeto impróprio. Aí você coloca o símbolo de infinito. É assim que o seu material faz. Eu gosto de colocar o I, né? Então, ponto objeto impróprio. Agora, P2. Ó, P2 é definido por raios que saem do meu sistema óptico, da minha lente 1, né? Se P2 é definido pelos raios que saem, tem que ser um ponto imagem. É um ponto imagem real, virtual ou impróprio? Gente, são os próprios raios que se cruzam aqui no ponto P2, ó. São os próprios raios. Se eu tenho o cruzamento dos próprios raios, o elemento é real, tá? Então é um ponto imagem porque é definido pelos raios que saem do sistema óptico, real. Beleza? Agora, aqui ó, lente 2. A lente 2 é o meu sistema óptico, tá? Então, a lente 1 era o meu sistema óptico no primeiro caso, aqui a lente 2 é o meu sistema óptico. Certo? Aqui eu tenho P1. Percebam o seguinte. Os raios saem de P1 e chegam no meu sistema óptico. Então, esse ponto aqui, ele tem que ser um ponto objeto. Os raios que partem de P1 chegam no meu sistema óptico. Então, P1 aqui, ó, vai ser um ponto objeto. Raio chegou é objeto, certo? Esse elemento, esse objeto, ele é real, virtual ou impróprio? Real. Por que real? Porque são os próprios raios que chegam, que se cruzam no ponto onde está P1. Então, é um ponto objeto real, certo? P2. Ó, P2 é definido pelos raios que saem do sistema óptico. Ó, os raios que se cruzam aqui são os raios que saem. Então, P2 é um ponto imagem. Se é definido por raio que sai, é imagem. Ponto imagem. Ponto imagem, real, virtual ou impróprio? Real. São os próprios raios que saem, que se cruzam aqui no ponto P2. Então, ponto imagem real. Beleza? Terceiro caso, espelho E1. O espelho E1 é o meu sistema óptico, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho o ponto P1. Percebam que os raios, eles saem, né, do ponto P1, certo? Os raios, eles saem do ponto P1. Desenhei errado aqui, deixa eu consertar, gente. Só um minutinho, ó. Então, os raios aqui, eles saem do ponto P1. Estão saindo. E chegam no sistema óptico. O P1, ele está sendo definido pelos raios que saem, né? Pelos raios que chegam no sistema, né? Ó, P1 está sendo definido pelos raios que chegam no sistema. Então, P1 tem que ser um ponto objeto, tá? Os raios saem de P1, mas chegam no sistema óptico. Se P1 é definido pelos raios que chegam no sistema óptico, então P1 é um ponto objeto.
Ponto objeto real ou virtual? Real. Por que real, Gabriel? Porque são os próprios raios que chegam no sistema óptico que estão se cruzando nesse ponto P1. Então, ponto objeto real. Certo? Agora, olha para o P2. P2 está sendo definido pelos raios que saem do sistema óptico. Ó, os raios que saem é que estão definindo o ponto P2. Se P2 é definido por raio que sai do sistema, então P2 tem que ser ponto imagem. Certo? Ó, P2 é ponto imagem. Ponto imagem real, virtual ou impróprio? Ô meu anjo, percebam que aqui onde está P2, eu tenho o cruzamento dos prolongamentos dos raios que saem. Não são os próprios raios que saem que se cruzam para a formação de P2. São os prolongamentos dos raios que saem. Então, se eu tenho prolongamento, é um elemento virtual. Então, é um ponto imagem virtual. Ok? Agora, o último caso, né? Dióptro plano S2. Toma cuidado que o gabarito aí está errado, tá? Se você for conferir a resposta lá no gabarito, vai dar invertida a resposta. Tem um erro no gabarito. Ó, olha para o ponto P1. O ponto P1, ele está sendo definido pelos raios que saem. Tá vendo? Ó? São os raios que saem que definem P1. Se P1 é definido pelos raios que saem do sistema óptico, P1 tem que ser imagem. Chegou objeto, saiu imagem, tá? Então, P1 é um ponto imagem. Real ou virtual? Virtual. Por quê? Não são os próprios raios que saem do meu sistema óptico. O meu sistema óptico aqui é S2, tá? Então, S2 é o meu sistema óptico. Né? Não são os próprios raios que saem, que se cruzam para a formação de P1. São os prolongamentos dos raios que saem. Então, P1 é um elemento virtual. É um ponto imagem virtual. Ok? P2. Gente, P2 é definido pelos raios que chegam no sistema óptico. Ó, os raios aqui ó, estão chegando. P2 é definido pelos raios que chegam. Então, se P2 é definido pelos raios que chegam, P2 tem que ser um ponto objeto. Ok? Ponto objeto. É um ponto objeto real ou virtual. Percebam que são os próprios raios que chegam que se cruzam aqui ó, no ponto P2. Se eu tenho o cruzamento dos próprios raios, o elemento é real. Então, aqui P2 é um ponto objeto real. Se você olhar na resposta, vai estar invertido, tá? Pode ficar tranquilo que está certo o que está aqui na lousa, beleza? Bom, vamos para o exercício 2 agora. Exercício 2. Um raio de luz incide numa superfície refletora, formando com a reta normal um ângulo de 30 graus, conforme a figura a seguir. Determine, item A, o ângulo de reflexão. Ô meu anjo, eu falei para vocês que I é igual a R. Se I é igual a R, R tem que ser igual a I, um tanto quanto óbvio, né? Então, o ângulo de reflexão, ele vai ser igual ao ângulo de incidência. Se eu descobrir quanto vale o ângulo de incidência, eu sei o valor do R. O exercício forneceu esse ângulo aqui para você, ó. Esse ângulozinho aqui, ele vale 30 graus. E quem é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, que aqui foi só chamada de N? Esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo de incidência, tá? Ele é o ângulo de incidência. Ah, então o I vale 30. Isso, o R vale 30, então. O ângulo de reflexão vai ser igual a 30 graus. Perfeito? Bom, se você quiser desenhar, né, o raio refletido ele vai estar aqui, ó. Esse é o raio refletido, certo? O ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de reflexão, que vale 30, né? Isso, esse ângulo aqui, ó, ele vale 30.
Beleza? Item B. Item B. Gente, o item B pede o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido. O que nós queremos agora é esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido. Quero saber quanto vale esse ângulo. Fácil, 30 mais 30. 30 mais 30. Eu vou chamar esse ângulo aqui grandão roxo de ângulo alfa, tá? Então, o alfa, ele vale 30 mais 30. Ou seja, ele vale 60 graus. Ok? E o item C, ele pede o desvio sofrido pelo raio de luz. O raio incidente, ele chega aqui, ó. Ele chega nessa direção. Beleza? Chegou nessa direção, saiu aqui, ó. Chegou, saiu. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo em verde aqui, ó, é o desvio. É o desvio sofrido pelo raio. Chegou, saiu. Então, ele sai dessa direção, vem para essa aqui, ó. Esse é o desvio. Beleza? Como que eu faço para encontrar esse desvio que foi pedido no item C? A gente faz assim, ó. Tudo isso aqui, meu amor, ó, tudo isso é 180, meia circunferência. Quanto vale isso? 60. 30 mais 30, 60. Então, ó, 60 graus mais D tem que totalizar 180. Certo? Tem que somar 180 graus. Então, ó, meia circunferência, 180 graus. Então, 60 mais D é 180. O D, então, vai valer 120 graus. Tudo bem? Para você que chegou até o final da aula, eu gostaria de deixar um presente, né? Eu gostaria de deixar para você esse momento de reflexão, tá? Pessoal, estudem, é importante, estuda com carinho essa aula, beleza? Bons estudos para vocês, um forte abraço, até mais. Falou, galera, tchau, tchau.